Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando mais uma semana deste ano de 2026. Eu desejo mais uma vez a você um feliz ano novo. E para ser feliz depende muito das nossas escolhas. Eu queria que você pudesse escolher ficar aqui comigo todos os dias, reservar alguns minutos, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu queria agradecer às pessoas que já me acompanham, mas convidar você a permanecer aqui comigo todos os dias, do nosso jeitinho franciscano. Estamos aqui meditando e refletindo a palavra do Senhor. Pega o seu caderno espiritual, anota aquilo que mais tocou o teu coração e faz disto, a tua oração. Depois de ouvir o Frei, pegar aquela frase, aquele versículo, aquela meditação, aquela reflexão, faz disso a sua oração. Leva isso para a sua oração, tá bom? Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Mateus capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Que diz assim: Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diferentes enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos ontem a solenidade da Epifania do Senhor, e esta semana é a semana da Epifania. E a gente vai perceber exatamente isto acontecendo, a partir do trecho do Evangelho de São Mateus, essa grande epifania, essa grande manifestação de Deus aos povos, em especial aqui ao povo daquelas cidades, daquelas aldeias, daquela região. Veja, Jesus ele começou a pregar. Nós estamos, ele deixa Nazaré, ele vai para a Galiléia, morar em Cafarnaum. Jesus sai de Nazaré, onde ele cresceu, e ele agora vai morar em Cafarnaum. Uma vez eu tive a graça de ir à Terra Santa e eu conheci Cafarnaum. Cafarnaum tem uma sinagoga, que aparece também no Evangelho, quando Jesus expulsa um demônio ali na sinagoga. Depois aparece também a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro. Ainda existem as ruínas que você pode visitar. E Cafarnaum era um lugar muito estratégico, sabe? Sobretudo para o comércio. Naquela época não existia rede social, naquela época não existia TV, rádio, internet. Então, era um lugar onde passavam muitas pessoas. E é exatamente ali que as notícias elas se espalhavam. Quem assistiu The Chosen vai ver exatamente Jesus ali começando a sua vida pública, a sua vida missionária. Nós, terminando esse tempo do Natal, a Epifania do Senhor, nós vamos retomar a graça do tempo comum. Então hoje, Jesus ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e ele começa exatamente ali, naquele lugar de passagem, onde as notícias se espalhavam muito rapidamente. Olha, um comerciante, por exemplo, passou ali para o Cafarnaum, ouviu falar de um Jesus
que é de Nazaré, ele está curando as pessoas. Olha, eu passei ali esses dias, fiquei sabendo que ele curou um paralítico, um epilético, expulsou até um demônio. E a notícia ia se espalhando de boca em boca, e Jesus vai e fica muito famoso. Como dizem os jovens, né? Jesus estava bombando, né? Jesus realmente agora aqui se torna uma pessoa, uma celebridade, se torna realmente alguém muito famoso, muito celebrado por todas as pessoas que vinham de toda a região para poder serem curados por Jesus. E Jesus ele começa não somente com as curas e os milagres, Jesus começa com a pregação. Diz aqui que Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Um dos assuntos principais na boca de Jesus, na pregação de Jesus, é o reino. O reino e o Pai. O reino do Pai. E ele diz: convertei-vos. Falar de conversão não é somente na época da quaresma, mas na quaresma. Mas a conversão é para toda a nossa vida. Até o nosso último suspiro, a gente precisa se converter. A gente precisa mudar de vida. E a palavra conversão é exatamente metanoia. Metanoia quer dizer o quê? Mudar de mentalidade. Mudar de um jeito de pensar errado para um jeito de pensar certo. Deixar de caminhar por aqui e ir caminhar aqui. Gente, e como é difícil. Como é difícil essa metanoia, essa conversão. Às vezes a gente vai se iludindo, vai se encantando com o pecado, com os prazeres desta vida. Isso vai nos conquistando, isso vai conquistando a nossa mente, o nosso coração. Sabe aquela pessoa que a vida dela está completamente destruída pela pornografia, pelo jogo, pela mentira, pelo adultério, pelas falsas amizades, pelas drogas, enfim. A pessoa ela vai se deixando levar, ela sabe que aquilo está lhe fazendo mal, mas a mente dela está tão contaminada que ela não consegue sair disso. Sabe? As circunstâncias parece que arrastam essa pessoa para isso. Então, por isso que nós precisamos de uma virada, né? Uma virada de chave. Sabe aquele eureka, né? Aquele menino estava lá cuidando de porcos, querendo beber lavagem, e de repente ele para e diz: ei, peraí, na casa do meu pai nem os empregados vivem desse jeito. É o caiu em si, né? Às vezes a gente já está com cabelo branco e a gente ainda não teve essa virada de chave. Talvez a gente até esteja dentro da igreja, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo. Ela mesmo diz no Livro da Vida que passou quase 40 anos da sua vida dentro do convento, mas levando uma vida de oração fria, até ela, né, ter essa experiência profunda com o amor de Deus por meio de uma imagem do Cristo todo ensanguentado, e também de um sapo que entrou lá no parlatório. Ela parou e pensou: o que eu estou fazendo na minha vida? Que freira eu sou? Que consagrada eu sou? E aí ela se torna a grande Santa Teresa d'Ávila. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus pregava a conversão. E eu queria perguntar para você, como eu pergunto também para mim: será que eu estou vivendo esta conversão? Será que eu estou acolhendo esse reino que Jesus veio anunciar, que Jesus veio trazer para cada um de nós? Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo e caminhando para um abismo. E não é isso que Jesus quer para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, comece a me seguir aqui no Instagram e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.